Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela com muita informação, prestação de serviço. É programa de variedades e traz muita coisa para você. Hoje nós vamos falar um pouco sobre procrastinação, aquele ato de postergar uma tarefa, um compromisso sem necessidade. Bora aprender a não procrastinar mais? Além disso, a gente também tem um bate-papo aqui super importante sobre o Setembro Vermelho, que é um mês também de conscientização dos cuidados com o nosso coração. E a gente também vai descobrir tudo o que rolou lá na Expo Cristã Rio de Janeiro, o maior evento cristão da América Latina. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Bem-vindo aqui. Fique com a gente até o final, porque tem muita coisa bacana para rolar aqui no nosso programa hoje. E você pode acompanhar também pelo site da hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit TV, o nosso programa e também a mim lá no Instagram. Maria Clara Leite TV é o meu Insta. E você também pode participar aqui do nosso programa, afinal, ele é nosso e a gente conta com a sua participação, as suas perguntas sobre os temas aqui do dia lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. E a gente vai começar hoje o nosso programa falando desse assunto tão importante que são os cuidados com o nosso coração. É isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, eu falo ao vivo por chamada de vídeo com o cardiologista Rodrigo Gonçalves. Olá, doutor, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, muito obrigado, Maria Clara, pelo convite. É importante falar desse tema, falar de doença cardiovascular, que é uma doença que afeta tantos brasileiros. Exatamente. O Setembro Vermelho está aí para acender esse alerta, né, doutor? Mas é um cuidado que a gente precisa ter sempre, é um alerta que precisa chegar sempre, né, à casa aqui dos nossos telespectadores, porque é muito importante. Como você disse, a gente tem aí as doenças do coração como as principais causas de morte, né, aqui no Brasil e no mundo. Eu vi que são mais de 1.000 mortes por dia por causa dessas doenças, não é isso, doutor? Infelizmente, esses números são bastante altos e muitas vezes em alguns países estão aumentando. No Brasil, a gente tem conseguido manter esses níveis num controle um pouco mais adequado, mas são números que assustam. Todas as vezes que os pacientes falam de câncer, de algumas doenças, todo mundo assusta e tem medo de morrer dessas doenças. E, obviamente, a gente tem que cuidar e prevenir o câncer, mas a doença cardiovascular é a que mais mata. A gente precisa cuidar do coração. E, às vezes, o outro tema do nosso programa hoje a gente vai falar de procrastinação, as duas coisas estão interligadas. Às vezes a gente deixa para depois o exercício, deixa para depois iniciar a dieta, a gente tem que começar hoje. É isso aí. Só para a gente entender direitinho, doutor, quais são as doenças, né, que estão associadas a esses números, né? A gente está falando de infarto, de AVC, o que mais? Perfeito. Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de doença do coração e dos vasos sanguíneos. E aí depende do local onde acontece. Então, se eu tenho um entupimento de uma artéria do coração, o nome científico é coronária, eu tenho um infarto. E aí pode ter uma parada cardíaca e pode levar à morte. Se eu tenho um entupimento de uma artéria da cabeça, eu vou ter um acidente vascular, né, um acidente do vaso cerebral. Eu vou ter um AVC. Se eu tenho isso no rim, ele pode também levar a uma alteração renal lá com insuficiência renal. Então, é uma doença que acontece no corpo inteiro. As mais comuns e mais importantes aí para a gente é a doença do coração, que é o infarto, e a doença lá na cabeça, que é o AVC, o derrame. Tá aí, então, vários motivos, né, para ter essa campanha aqui, o Setembro Vermelho. E não por acaso acontece no mês de setembro, viu, gente? É porque nesse mês, no dia 29, é celebrado o Dia Mundial do Coração. E um dos objetivos da campanha é justamente destacar aí os riscos, né, das doenças cardiovasculares. E tem alguns fatores de risco, não é isso, doutor?
Exatamente. Todos nós estamos em risco de doença cardiovascular. Algumas pessoas mais. Quem são essas pessoas? As pessoas que são mais sedentárias, então quem não faz atividade física, quem é mais obeso, então quem está acima do peso, lá sobrepeso, obeso mórbido, quanto maior o peso, maior a chance de ter problema do coração. A pessoa que fuma, ela tem um risco muito aumentado de doença do coração. Quem come mal, mesmo não sendo obeso, come muita gordura, acaba não cuidando da alimentação, tem aumento desse risco, principalmente por conta do aumento do colesterol, que é um outro fator de risco para isso. E por fim, eu acho que é importante mencionar, esse não dá para a gente mudar, mas a história familiar e a idade, esses fatores também são importantes. Então, quanto mais velho, maior a chance de ter algum problema no coração. E quem tem uma história familiar, quem tem parentes, principalmente parente de primeiro grau, irmão, pai, mãe, com doença no coração, vale procurar um médico para ver se tem também. Aí até mais cedo, né, doutor? Mais cedo, mais cedo. Para a população geral, a gente precisa passar no médico de vez em quando. A idade mágica aí para começar a fazer um check-up é na casa dos 40, 45 anos. Mas se você tem doença familiar importante, vale ir mais cedo um pouco. Doutor, além de evitar os fatores de risco, né, para justamente evitar essas doenças do coração, também é preciso ter aí uma qualidade de vida, uma rotina aí, né, hábitos saudáveis. É isso que eu queria falar, hábitos saudáveis. Então tem que pensar na alimentação, atividade física, o que mais, doutor? A gente teve aí um probleminha, acredito, né, com a ligação do doutor, mas ele trazendo aí a importância, né, da gente cuidar do nosso coração. Afinal, são as doenças cardiovasculares as maiores causadoras de morte no Brasil e no mundo. Então, é por isso que a gente tem essa campanha agora nesse mês de setembro. Setembro Vermelho, justamente falando aí da importância de cuidar do nosso coração. O doutor falava aqui pra gente, né? A gente conversando aqui com o doutor cardiologista Rodrigo Gonçalves, a gente está reconectando a ligação com ele. Ele falava justamente dos fatores de risco para esse tipo de doença, né? Então, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, o colesterol elevado, diabetes. Então, são vários aí os fatores de risco. Mas também é preciso mudar o estilo de vida, né? A alimentação, as atividades físicas. E ele está aí para falar para a gente um pouquinho também sobre essa necessidade. O que a gente deve fazer para ter aí uma qualidade de vida, né? Para ter uma vida mais saudável, hábitos saudáveis, né? Então, são aquelas atividades, aquela receitinha que a gente sempre ouve aqui do nosso programa, né? Dos nossos especialistas, os especialistas que vêm até aqui dar entrevista pra gente, né? Sempre falando da boa alimentação, de se alimentar principalmente com aqueles alimentos da terra, de nós mesmos fazermos os nossos alimentos, né? Descascar mais e desembrulhar menos. Essa normalmente é a receita, né? E aí a gente tem aí novamente o doutor. Olá, doutor, me ouve? Tudo jóia, estou te ouvindo bem. Estava aqui então, doutor, recapitulando, né, o que foi dito até esse momento e justamente falando da importância da nossa alimentação, do descascar mais e desembrulhar menos, da importância das atividades físicas. E o que mais aí é importante, doutor? Não sei, de repente, evitar muito sal seria aí uma das dicas? As dicas básicas, quase todo mundo sabe. É a gente tomar coragem em fazer. Você já falou uma coisa muito importante, que é reduzir o alimento ultraprocessado. Ultraprocessado é o que você falou, é tudo que vem lá embaladão, com ingredientes que você não consegue entender quando você lê lá a fórmula do produto. Eu não conheço isso ali, talvez tenha coisa errada. Então, você deu uma dica super boa, descascar mais e desembrulhar menos. Reduzir gorduras de maneira geral, então as frituras, as gorduras saturadas, que você vai encontrar em muita coisa industrializada, em sorvete, chocolate, pão, bolo, biscoito industrializado, tem mais gordura saturada. Tentar comer coisas mais naturais. E o sal, onde que entra nisso?
o sal é um fator importantíssimo para pressão. Se a gente não come sal, vou ter problema, mas eu tenho que reduzir a quantidade de sal. O ideal para a nossa alimentação é comer algo na casa de 5 gramas de sal por dia. É uma tampinha de caneta Bic, é aquela quantidade ali do dia inteiro. O brasileiro come, em média, 12, mais do que o dobro. Então a gente precisa reduzir sal. Dica: não coloque sal na comida na hora de temperar na mesa, no prato, e esqueça o saleiro. Não leva o saleiro para a mesa. Coma o sal que vem nos temperos. Lembra lá, a gente já come sal na comida. Quando você vai comer um arroz, o feijão, a carne, já está com sal. Não precisa acrescentar, adicionar mais sal nessas coisas. Doutor, a saúde do coração está relacionada à saúde mental? A gente tem que evitar o estresse também? Também. A gente sabe que alguns fatores do coração vão levar a problema na saúde mental. Por exemplo, um AVC pode levar a déficit cognitivo, né, alteração de cognição, mas o contrário existe. A pessoa que é mais estressada, que não consegue lidar bem com os problemas, ele tende a ter pressão mais alta, ele tende a ter outros problemas. E tem um ponto importante, Maria Clara, que é a pessoa que é mais estressada, em geral, ela faz menos atividade física, ela come pior porque ela vai descontar, então ela não come uma comida saudável. Ninguém come uma cenoura porque está estressado. Come chocolate, come um sorvete, e aí você acaba piorando mais a saúde. E aí mais um fator que eu acho que esse, talvez, se a gente puder, um fator tirar da nossa vida, as pessoas que fumam precisam parar de fumar. O cigarro é um dos fatores mais importantes para o aumento da doença cardiovascular. Então nós temos que combater, e não adianta só o cigarro. O vape, esses cigarros eletrônicos, os pendrivezinhos, aquilo também faz mal para o coração. A gente precisa parar. E o interessante disso é, a população mais jovem no Brasil fuma menos que a população mais velha um pouco. Só que eles estão voltando a fumar por causa dos cigarros eletrônicos. E isso tem aumentado o risco cardiovascular também. Doutor, eu vi que mulheres entrando na menopausa têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares, é isso mesmo? É isso mesmo. O hormônio feminino que a mulher vai produzindo ao longo do ciclo menstrual, lá enquanto ela menstrua, é um protetor cardiovascular. Quando ela entra na menopausa, ela perde essa proteção. Então, ela tem uma chance aumentada. E aí a mulher tem que ter um cuidado redobrado, porque muitas vezes, ao entrar na menopausa, além de ter essa perda da proteção hormonal, ainda vem, às vezes, um pouco de depressão por causa da alteração de hormônio, e aí a gente acabou de comentar, a pessoa com mais depressão tem chance de desenvolver mais doença cardiovascular, ela fica mais sedentária, ela perde um pouco ali de interesse em esporte, e aí tudo vai juntando num ciclo vicioso e piorando a saúde cardiovascular dessa mulher. Então, todas vão acabar em algum momento entrando na menopausa, mas a gente precisa de cuidar nessa fase, e é uma época que a mulher precisa, além de ir no ginecologista, precisa consultar com o cardiologista para ver como é que está a saúde do coração. Seria necessidade de ir uma vez ao ano, pelo menos, é isso? Uma vez ao ano. Se não tem doença nenhuma, uma vez ao ano. Já pergunto por mim, né, que estou nos 41, daqui a pouco fazendo 42, menopausa já bate a porta, né? Perdemos o áudio? Tá aí. E se for necessário, por exemplo, se a mulher tem hipertensão, se já teve um infarto, aí muda, mas aí o cardiologista vai orientar a vir mais vezes e ver isso mais de perto. Tá certo. E uma outra coisa que eu vi, doutor, não sei se é assim mesmo, é que crianças cujas mães tiveram diabetes gestacional ou então hipertensão ao longo da gestação também tem mais risco de ter doenças cardiovasculares. Isso a criança, é isso mesmo? Quando adultas? É isso. Isso. Tanto a mulher que teve diabetes gestacional ou hipertensão gestacional vai ter mais chance de desenvolver essas doenças. E aí, consequentemente, como hipertensão e diabetes são doenças que aumentam a chance de problema no coração, o filho também, o feto também. Então, a criança, filha de uma mãe que teve diabetes gestacional, tem que começar a preocupar mais cedo com a saúde. Mesma coisa para a hipertensão. Minha mãe teve hipertensão gestacional ou síndrome HELP ou diabetes gestacional.
Se ouviu alguma coisa dessa da mãe, vale começar a cuidar da saúde mais cedo. O que a pessoa tem que fazer? Não tem nenhuma receita especial para essas pessoas. É cuidar da saúde. Fazer atividade física, manter o peso e tentar procurar um médico um pouco mais cedo. Aí recomendo lá, a partir dos 30, 35 anos, passar de vez em quando no cardiologista para ver se está tudo bem. Doutor, tem sintomas que a gente tem que prestar atenção? De repente, ali a pessoa até vai ao cardiologista, né? Ou não, mas tem ali alguns sintomas que a gente tem que ficar alerta e correr para o cardiologista, caso tenha? Tem sim, mas essa fala é importante dos sintomas por 2 motivos. Algumas doenças têm sintoma e tem que correr para o cardiologista, igual você falou. Eu tô com dor no peito, eu tô com falta de ar, eu tô com palpitação, tontura, isso tem que procurar um médico. Pode ser uma doença aguda, exemplo, eu tô com dor no peito e um pouco de falta de ar. Pode ser um infarto, eu preciso de ir no hospital urgente. Mas não dá pra gente esperar ter sintoma. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado com isso, porque hipertensão não tem sintoma. Aquele negócio de eu vou esperar minha nuca doer para achar que a pressão está alta, a maioria dos pacientes não sentem nada, tem pressão alta a vida inteira e só descobre quando vai numa farmácia e mede a pressão. Então, pressão não tem sintoma, diabetes não tem sintoma. Não posso esperar ter sintoma para ir tratar essa doença. Se eu tiver sintoma, dor no peito, falta de ar, batedeira no peito, né, o coração disparado, tontura, eu tenho que procurar um médico urgente. Mas não ter sintoma não quer dizer que eu estou saudável. É isso aí. Você falou, né, doutor, que não dá para esperar ter sintomas para buscar ajuda, né, para buscar atendimento médico. E não dá para esperar o mês de setembro, setembro vermelho, para falar sobre esse assunto. Então, já fica para você um convite para vir aqui no nosso programa falar mais uma vez sobre esse assunto, porque é muito importante a gente sempre reforçar, né, essa necessidade dos cuidados com o nosso coração, que é um órgão vital. Para mim vai ser um prazer. É sempre bom falar de prevenção de doença, falar de como manter nosso coração saudável por muitos anos, principalmente na nossa população que está ficando, felizmente, cada vez mais velha, né, mais idosa. A gente tem vivido mais, então tem que começar a cuidar mais cedo para chegar com saúde aos 70, 80 anos. Bacana, eu vou deixar aqui sua rede social, tá, doutor? O Instagram, @paciente360, né? E o site paciente360.com.br, que eu vi que é a maior biblioteca de casos clínicos do mundo, uma plataforma inovadora de educação médica, muito bacana. Quando você vier aqui, conta um pouquinho pra gente sobre essa plataforma também, tá bom? Perfeito. Combinado. Muito obrigada, viu, pelas informações que você nos trouxe hoje. Obrigado, estou sempre à disposição. Até uma próxima. Bem, e agora a gente muda de assunto para chamar o nosso quadro Manual das Redes, com a psicanalista, diretora de RH e fundadora do IPFEM, Ana Tomazelli, com aquelas dicas muito bacanas e necessárias sobre comportamento nas redes sociais. Roda a vinheta. Manual das Redes no ar, hoje para falar de Instagram. A gente sabe que o Instagram vai colocar ali no seu feed muita coisa de gente que você não segue, algumas propagandas. E aí, claro, sempre o algoritmo vai tentar ler as afinidades e vai tentar te mostrar algo que combine com você. Então, justamente por isso, é muito importante que você tenha muito critério ao escolher quem você segue, aonde você clica, porque o algoritmo é uma inteligência que vai te devolver tudo aquilo que perceber que ganha a sua atenção. Então, se você é uma pessoa que não faz o que a gente chama de curadoria de conteúdo, tem esse nome bonito, né? Mas é muito mais você escolher, aprender a escolher aquilo que você quer com um pouco mais de intencionalidade. Você usa o Instagram para quê? Você já se perguntou isso? Você usa o Instagram para se informar, para saber da vida das pessoas, da família, por exemplo, para saber da vida dos famosos. Não tem certo, não tem errado, mas é muito importante que você tenha uma intenção
ao estar numa rede social. A partir do momento em que você tem essa intenção, você pode escolher as melhores pessoas e, claro, também quem está ao redor delas para consumir esse conteúdo, que vai ali te atender em alguma das suas frentes. Pode ser para aprender alguma coisa, por exemplo, pode ser para se inspirar, para ter uma referência e assim por diante. O fato é que quando a gente não faz isso, nós somos invadidos por coisas que não necessariamente vão fazer bem para a nossa vida. Então, algumas mensagens um pouco mais tristes ou de violência. E aí, naquele meio do dia, quando você senta para dar uma respirada e distrair um pouco a cabeça, você então se atravessa com alguma coisa que não é muito bacana. Então, a gente pode sim determinar bastante aquilo que a gente vai ver no nosso feed, a gente pode pensar na intencionalidade, isso serve para tudo na vida, mas principalmente nas redes sociais, onde a gente não tem muito controle. Então, o pouco controle precisa ser bem utilizado. Esse foi o Manual das Redes, eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. É isso aí, Ana Tomazelli, maravilhosa. Mais uma vez trazendo aí uma dica importantíssima pra gente. Obrigada, Ana. Até a próxima. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. Para mim é sempre um prazer entrar aí na sua casa e dividir com você todo o conteúdo que a gente tem aqui no nosso programa para que a gente possa aprender junto. É tanta coisa que a gente aprende aqui, né? Bem, nesse bloco aqui a gente vai falar da Expo Cristã, que é o maior evento cristão da América Latina. Teve um stand lá com várias empresas que você já conhece. Temos a Graça Kids, a Graça Editorial, o Shopping do Povo, a Graça Music, também a nossa TV e, claro, a Graça Filmes. Para falar um pouquinho de tudo que rolou lá na feira, que aconteceu no Rio de Janeiro, da quinta-feira até o domingo da última semana, eu falo agora com a Paula Zorzan, que é coordenadora executiva da Graça Filmes. Olá, Paula, tudo bem com você? Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Maria Clara. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente aí de casa. Paula, você está no Rio de Janeiro ainda ou não? Estou. Tá no Rio de Janeiro. Você fica aí no Rio de Janeiro? Fico sim. Ah, então tá bom. Então, Paula falando com a gente ao vivo do Rio de Janeiro para dizer como é que foi esse evento, né? A gente tem aí o maior evento cristão da América Latina que ficou interrompido por um período, né, Paula? Depois da pandemia, esse evento não aconteceu mais e o retorno dele foi agora aí no Rio de Janeiro. Como é que foi, hein? Olha, Maria Clara, foi um evento extremamente emocionante. Foi muito bom poder estar ali em comunhão com todos os nossos irmãos. Muitas coisas chamaram a atenção no evento e nós ficamos muito marcados assim por diversos acontecimentos emocionantes. Um deles, que eu acho que me marcou bastante, foi quando a gente conseguiu passear pela feira com o Midinho e com a Belinha de Turminha da Graça. O Midinho, né? Claro, do Midinho Pequeno Mercenário, e a Belinha do Turminha da Graça. Foi sensacional. As crianças, a gente não recebeu só o carinho das crianças, a gente recebeu também o carinho dos adolescentes que cresceram com esses personagens e também dos pais, dos adultos que estavam ali presentes também. Ai, que bacana, né? Paula, e aí, como eu disse, né, foi um stand ali bem grande, né, de grandes proporções, com todas essas empresas, né? Então teve lá a Graça Music, que levou ali uma dinâmica muito bacana, que eu fiquei sabendo. Teve audições, né, com os novos talentos ali da Graça Music lá dentro desse stand. E aí, dessas audições, saíram 3
finalistas, né? Na verdade, 3 vencedores. A gente tem aí as imagens, né, desse momento das audições. E dali saíram 3 vencedores. Primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí eles levaram ali gerenciamento pela Graça Digital, ganharam um single mais clipe que será produzido aí pela Graça Music. Foi muito bacana. Daqui a pouco a gente já pode esperar novos talentos surgindo aí, né? Que é justamente esses 3 que foram os vencedores dessa dinâmica, dessas audições que a Graça Music levou para a Expo Cristã. Mas teve lá também a Graça Kids, como você disse, né? Você andando ali com os personagens. Teve a Graça Editorial também trazendo aí seus lançamentos. A nossa TV, o Shopping do Povo e a Graça Filmes, da qual você é coordenadora executiva. E aí teve novidades lá também da Graça Filmes, não é isso? Sim, nós levamos uma grande novidade para o público da feira. Lá na feira, nós abrimos para o público a nossa plataforma de streaming chamada Cine Gospel. No Cine Gospel, você pode acessar e assistir todos os grandes sucessos da Graça Filmes, além de novidades que a gente está trazendo agora. E aí você já pode falar pra gente como é que assina, né? A gente já tem na tela, na verdade. Acesse o site cinegospel.com.br. É só entrar lá para assinar? Isso mesmo, é só entrar lá e fazer assinatura. Depois que assinar, a gente tem os aplicativos que a pessoa pode baixar ou na loja do Android ou na loja da Apple, a Apple Store. Tá certo. E aí, só pra gente já ficar com aquele gostinho, né? Fala um pouquinho dos títulos que estão sendo lançados, que são lançamentos aí na plataforma. Um grande sucesso que a gente está trazendo para a plataforma, que é uma série que eu particularmente adoro, se trata do Vindication, Acima de Qualquer Suspeita, que é uma série investigativa criminal cristã. Nela, a gente acompanha um detetive e a cada episódio a gente ganha também alguma lição bíblica. Fica aí, então, né, essa dica, né, para que as pessoas acessem lá a plataforma, né, e tenham a possibilidade de acompanhar todo esse conteúdo cristão que só edifica, não é isso, Paula? É isso aí, a gente brinca que é fé, família e play. É isso aí. Obrigada, viu, Paula, por trazer as informações pra gente, por compartilhar com a gente como é que foi a Expo Cristã. A gente aqui em São Paulo já tá na expectativa, né, de quando a feira vem pra cá. Muito obrigada, eu que agradeço. Valeu, Paula. Até uma próxima oportunidade. Paula Zordan, coordenadora executiva da Graça Filmes, falou com a gente agora. Então, obrigada, até uma próxima. E agora a gente muda de assunto. Vamos falar, gente, sobre procrastinação. Você costuma procrastinar? Você costuma ficar esperando, postergando as coisas, os seus assuntos, as suas tarefas, os seus compromissos? Bem, a gente está aqui para falar sobre esse assunto, entender por que isso acontece, mas principalmente para saber o que a gente pode fazer para deixar esse hábito de lado. Bem, quem vai falar sobre isso para a gente é uma especialista no assunto, treinadora ativacional, Grace Gioviani. Muito obrigada pela sua presença, prazer te conhecer. Prazer, Clara! Clara! Clara, é uma alegria estar aqui com você. Um programa tão lindo que leva tanta informação para tantas famílias. Para mim é uma grande alegria estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. A alegria é toda nossa, porque olha, gente, Grace é maravilhosa. Tem dicas maravilhosas para trazer para a gente aqui hoje. Eu falei para ela que eu tenho o costume, né, de dar aquela olhadinha na rede social da pessoa, entender, né, o que ela faz, qual é o conteúdo que ela leva. E Grace tem conteúdos assim maravilhosos. Só de assistir ali a pequenos vídeos na rede social, eu já me senti pra cima, mais motivada. Essa é a intenção. E aí a gente tá aqui para falar sobre procrastinação, mas na verdade para mudar um pouco disso, né? Tem que sair desse lugar. Tem que levar as pessoas do ponto A para o ponto B. É isso. E a gente estava vendo agora há pouco o doutor falando, né? E ele falando de saúde, eu estava aqui assim, falei, é sobre isso, porque muitas pessoas hoje estão passando por processos de doença porque não pararam para olhar a saúde. Por quê? Porque enquanto podiam, procrastinaram.
e aí chega um certo momento da vida que você não pode mais empurrar. Não dá mais para deixar para depois. Então, até puxando esse gancho que ele deixou para a gente de saúde, né? Quantas pessoas deixam de treinar todos os dias, de começar aquela dieta? Tudo é fruto de um bloqueio que traz esse hábito que é a procrastinação. Então, a procrastinação é um mal que está instalado no século e a gente precisa estar antenado para saber como sair dele, para estar antenado e não aceitar isso na nossa vida, né, Clara? É isso. Aí, só para o nosso público entender, quem é Grace Joviani? Pois é. Quem é Grace Joviani? O que é treinadora ativacional? Pois é, treinadora ativacional. Pra gente. Grace Joviani é uma evangelista, treinadora ativacional. E qual que é a função de uma treinadora ativacional? É ativar você para você viver em alta performance. Porque alta performance não é só para uma atividade física, só para um treino. Alta performance em todas as áreas da vida, tanto na área familiar, na área profissional, na área pessoal. Então, a minha missão é essa, é impulsionar as pessoas a realmente conquistarem os seus sonhos, desfrutarem de uma vida plena, a vida que Deus, nosso Criador, já nos permitiu, já nos entregou e que muitas vezes as pessoas estão num lugar que não estão enxergando esse merecimento. Então, a Grace hoje trabalha levando pessoas a viver o seu melhor potencial. Então, isso é o que eu faço, é o que eu amo fazer, mas não comecei assim. Eu era uma improvável, né? E que a vida foi moldando a ferro e fogo e eu me tornei uma imparável e a minha missão é fazer com que outras pessoas também tenham essa ativação para acordar todo dia cedo, para ter uma vida de alta performance. Isso com um método que você criou, Sim. né? O SSS. Esse método, vou te falar, você já está convidada a estar com a gente, né? O SSS, ele veio em uma profecia que eu recebi, olha que louco. Então, eu recebi essa missão de Deus e é o método que significa sucesso sem estresse. Então, a gente não para olhar para o estresse, a gente não para olhar para a nossa saúde, a gente não para olhar para muitas coisas da nossa vida. Então, quando eu recebi essa profecia, foi há 4 anos atrás e 6 meses depois, estava eu fazendo o primeiro método, agora a gente já passou mais de 3, 4 mil pessoas por ele e realmente é um evento de alto impacto que faz com que as pessoas se enxerguem, ativem a sua identidade e passem a perceber o seu devido valor. Porque as pessoas, muitas delas, não estão percebendo o seu valor, o seu senso de merecimento, por conta dos bloqueios emocionais, Clara. Todo mundo tem bloqueios emocionais que carregam ao longo da vida, mas não param para olhar para isso e acham que isso é uma coisa normal. Então, dentro do SSS, 3 dias, a gente brinca, tiro, porrada e bomba, para resolver aquilo que precisa ser resolvido, né? Então, as pessoas saem de lá completamente revolucionando a sua história. É isso aí, mas para atingir esse sucesso sem estresse, tem que pegar a procrastinação e jogar lá para longe, não é isso? Tem. Como é que faz isso, Pois hein? A primeira coisa é a pessoa ter um nível de consciência que ela está procrastinando. Muitas pessoas, o hábito já está tão instalado que a pessoa nem consegue perceber que ela está procrastinando. A procrastinação, tudo que é hábito tem hábito bom e hábito ruim. Então, quando você tem um hábito ruim, que é de procrastinar, você começa a enrolar em todas as áreas da sua vida. Então, vamos lá. A pessoa que procrastina, provavelmente ela chega atrasada em um compromisso, ela atrasa para pagar a conta, ela esquece, chega atrasada para buscar filho na escola. Então, a pessoa que procrastina, ela tem o hábito já de andar sempre enrolada nas situações. Mas mais importante do que falar da procrastinação é falar de onde ela vem. Porque às vezes a gente está procrastinando baseado em algo muito maior que está nos impedindo de enxergar essa procrastinação. Então, se a gente falar de bloqueios, que é um tema que eu amo e explano muito até nas minhas redes sociais, a gente consegue tirar a venda dos olhos de muita gente que está em casa nos assistindo hoje, Clara. O bloqueio, por exemplo, de passividade. A pessoa que ela é passiva, o bloqueio de passividade vem de pais muito autoritários ou pais que fizeram tudo pelos seus filhos, deram tudo na mão, mimaram demais. Então, esse adulto, ele cresce um adulto passivo. Esse adulto, provavelmente, ele vai procrastinar porque ele sempre vai ter no subconsciente dele a pensar que tá tudo bem, tanto faz, pode ser. Então, é aquela pessoa morna que não vai ter iniciativa na vida. Por não ter iniciativa, ela procrastina. Aí, se a gente falar de outro bloqueio de autoimagem, a pessoa, ela não se admira, ela não consegue se enxergar no espelho, ela se autodestrói comendo, descontando a crise de ansiedade na alimentação e assim por diante. Ela vai procrastinar o quê? Vai procrastinar de ir para a academia.
Então, a procrastinação, ela caminha de mão dada com os bloqueios emocionais, porque é a maneira que que o inimigo encontrou para que a pessoa não reaja diante da sua própria vida. Ou seja, ela passa a vida inteira naquele looping do bloqueio emocional, sem conseguir sair por conta de deixar para amanhã aquilo que ela precisa fazer agora. Isso é muito sério, né, Clara? Porque as pessoas, elas não estão percebendo que a vida está passando e ela está deixando para depois. E vai chegar um tempo, vai chegar um momento que você vai querer fazer e não vai dar mais tempo, por conta da procrastinação. É isso, a vida vai passando como um filme, né? E a pessoa ali parada, só assistindo a vida passar, só assistindo. E se a gente pegar todos os bloqueios emocionais, todos têm um índice de procrastinar. Então, o que é procrastinar? É você alimentar um hábito no seu subconsciente de não fazer aquilo que você precisa. Todo mundo sabe que precisa cuidar da saúde, o doutor estava falando agora há pouco. Todo mundo sabe o quanto a academia é importante, o quanto a alimentação é saudável, mas o que todo brasileiro faz? Segunda eu começo. Dia 1º eu começo, dia 1º de janeiro eu começo. Agora que está na reta final do ano, o povo já fala assim, as festas, em janeiro eu mudo meus hábitos, em janeiro eu mudo minha vida, em janeiro eu começo a juntar um dinheiro, em janeiro eu vou promover, vou trabalhar diferente, vou trabalhar mais para conquistar os meus sonhos. E aí, quando você procrastina, você não só deixa de viver, mas você deixa de realizar e você perde a credibilidade. Eu acho que esse é o ponto principal, porque as pessoas confundem muito a autoridade com o número de seguidor que tem na internet, a autoridade como as pessoas enxergam. E para mim a autoridade é muito mais além. A autoridade é você falar e cumprir. Então todas as vezes que você fala, eu vou fazer, e você procrastina e não faz, o teu senso de merecimento interno, não estou falando sobre pessoas, estou falando sobre você mesmo. Todas as vezes que você se auto-sabota, porque a procrastinação é uma auto-sabotagem, disfarçada de deixar para daqui um pouquinho, né? Então a pessoa fala, eu vou deixar para daqui um pouquinho, mas ela está se sabotando naquilo que ela precisa fazer. Todas as vezes que ela se auto-sabota, ela está treinando ela para não conquistar os grandes projetos que Deus já sonhou para ela. E isso fica no subconsciente da pessoa? Completamente. Por quê? Porque a autoridade não é sobre o que o outro percebe, é sobre o que eu penso sobre mim. Então, vamos lá. Se você procrastinou a academia, a dieta, as coisas mais simples, quando você começa o ano, que você faz aquela lista dos sonhos, você fala, eu vou fazer essa lista de sonhos esse ano, vou comprar minha casa, vou comprar um carro. Aí, o teu subconsciente fala assim, vai não. A batata frita ganhou de você, a dieta você não deu conta de fazer, você não treinou nenhuma vez esse ano que você falou lá em janeiro do ano passado que você ia fazer uma caminhada pelo menos todo dia, você não fez? Como é que você está me falando que vai alcançar esse sonho, que você vai realizar esse desejo? Então, quando você encerra o looping da procrastinação, você começa a mostrar para você quem é que manda. Olha só. E tira do corpo, porque o corpo ele vai gritar, o corpo vai falar, não, deixa pra depois, quero dormir mais um pouquinho, eu não vou treinar hoje não, hoje eu mereço. Não tem aquela historinha, eu mereço? Ah, tem. Aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente, a gente né? se fala, né? Hoje eu mereço comer mais, hoje eu mereço comer uma besteira, dormir mais. Hoje eu mereço fazer uma comprinha, né? E às vezes não tá no momento de fazer aquela comprinha, você dá aquela extrapolada, porque hoje eu mereço, porque tá na promoção, às vezes acontece isso, e aí a gente já vincula isso por exemplo, ao bloqueio de escassez. O bloqueio de escassez, muitas vezes, é aquela pessoa que tem dinheiro, mas gasta mais do que ganha. Bloqueio de escassez, qual é o problema? Onde que a procrastinação entra ali? A pessoa que tem o bloqueio de escassez, ela caminha de mão dadinha também com a procrastinação, que é encerrar o ciclo de gastar mais do que ganha, começar a olhar para o seu financeiro, mas hoje não, deixa para o mês que vem. Então, a procrastinação, ela acaba sendo uma palavra simples, porém afeta em todas as áreas da sua vida, porque você deixa de fazer aquilo que você precisa fazer. E assim a vida vai passando, você não vai olhando, quando você vê, chegou aos 40, 50, 60, 70, 80, e você não viveu o seu potencial na sua história. É isso aí. Só vou lembrar aqui, né, para quem está em casa, tem alguma dúvida sobre procrastinação? Quer aproveitar a presença da Grace aqui com a gente, fazer uma pergunta para ela? Pode mandar sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, no DDD 11, número 3337-5886. Tá aí na sua tela, 3337-5886, DDD 11, é o número do nosso WhatsApp. Grace, você fala, né, que tudo isso é hábito. Procrastinação é hábito, é uma programação que vem vindo lá de trás, desde o nosso nascimento, na nossa criação. Enfim, dá para reprogramar?
Dá para reprogramar. Como é que faz? Desde que a pessoa queira. Porque tem gente que não quer. Tem gente que já está tão acostumado a viver aquela vida que ela não quer mudança, tá bom como tá. Então eu falo que para mudar, a pessoa precisa desejar essa mudança. Essa é a primeira coisa, desejar a mudança. Primeiro passo, desejar a mudança, aumentar o seu nível de consciência sobre o problema que você enfrenta e sobre o mal que a procrastinação te traz. E aí eu tenho uma frase que eu coloquei para mim quando eu comecei esse processo em mim, porque eu não nasci também não procrastinando. A gente aprende a procrastinar ao longo da vida. Então, quando eu comecei a encerrar esse processo na minha história, eu escrevi na minha parede assim, ó: preciso fazer, faço agora. O que tenho que fazer, faço agora e sem demora. Sabe aquelas frasezinhas clichê? Eu coloquei na parede porque todas as vezes, se eu lembrar, eu tenho que tomar água, eu vou tomar agora. Eu não vou deixar para depois, porque da mesma maneira que eu alimentei esse hábito ao longo do tempo, ao mesmo tempo que eu alimentei esse vício, eu preciso agora criar uma nova sinapse numa trilha neural diferente. Eu preciso construir uma trilha neural diferente. Então, todas as vezes, isso é dica até para quem está em casa que já sofreu com procrastinação ou sofre. Olha só, cada vez que aquela vozinha vier para você e falar assim, não, você merece, fica mais um pouquinho, não faz hoje não, come, sai da sua dieta. Sabe aquela vozinha que vai fazer você ir contra aquilo que você já se comprometeu? O inimigo total. Você vai arruma a tua postura onde você estiver. Respira bem fundo, solta o ar pela boca e fala o seguinte: obrigado pela informação, mas eu estou no governo. É isso aí. Obrigado pela informação, mas eu estou no governo. Você vai estar falando pro seu corpo assim, ó, bichinho birrento, não vou obedecer você, porque eu tenho consciência da mudança que eu preciso fazer. Então, a partir daí, eu vou fazer o que eu preciso fazer sem demora. E eu vou começar a alimentar todos os dias esse hábito de executar. De não deixar para depois. Se eu preciso terminar uma planilha, vai terminar essa planilha hoje, não importa a hora, porque você enrolou para não ter feito antes. Então, os gerentes, os líderes, eles sofrem muito com essa gestão dos últimos 5 minutos. Né? Tem gente que às vezes procrastina um mês inteiro para entregar uma planilha, um resultado, e entrega nos últimos 5 minutos e sofre um alto índice de estresse por conta da pressão do tempo para entregar um trabalho, tempo para entregar algo que precisa ser entregue, por conta que enrolou demais. Então, pessoas assim, elas acabam viciadas no estresse também, que é um mal do século e a gente não percebe. Então, quando você começa a encerrar ciclo, você começa a uma nova vida, uma nova essência, uma nova atitude, e tudo isso vem da ativação. Claro, as pessoas precisam entender que elas precisam estar ativadas para executar. A gente não vai acordar de manhã cedo disposta, feliz, naquela alegria, né? Esse sorrisão maravilhoso como o seu. O corpo, ele tá ali descansado, o corpo tá ali, a fisiologia tá em descanso. Então, quando a gente aos poucos, desperta, né? quando a gente desperta, é impossível você já acordar no 12, como eu falo, né? Acordar alegre, assim, no 12. Então, a gente tem que se ajudar com essa comunicação, a gente tem que ajudar criando essa sinapse de que, oba, hoje é um dia novo, eu tô feliz, eu sou grata, eu sou plena, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou bem-sucedida, eu não vou ficar naquele lugar onde eu acabei de acordar, eu preciso sair desse lugar e tomar uma atitude na minha vida. Então, são hábitos novos que precisam ser implementados para que você se motive a ir para um próximo nível. E as pessoas precisam entender, ninguém vai te motivar. Ninguém vai falar, olha que linda que você está hoje, se você não se achar bonita hoje. Ninguém vai falar para você, vai fazer sua atividade física, se você não falar, eu vou fazer minha atividade física. Então, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade para acabar com a procrastinação. Porque a nossa vida só vai ser mudada se a gente se posicionar diferente. Ou seja, parar de ser vítima, sair da posição de vítima, não é isso? Exatamente. Exatamente. A gente já tem pergunta, Grace. Já tem Vou pergunta? colocar na Manda tela, pergunta, então. Pergunta do nosso telespectador, da nossa telespectadora Paloma, de Volta Redonda, no Rio. Valeu, Paloma, pela sua participação. Ela diz, olá, Maria Clara e Grace. Gostaria de saber se procrastinação pode ser patológica. Se sim, qual profissional devo procurar para me ajudar? Parabéns pelo programa. Obrigada, Paloma. Linda. Beijo, Paloma. Olha só, eu acredito que a procrastinação ela é fruto de um bloqueio emocional. Nós não nascemos procrastinadores.
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós viemos ao mundo plenos, abundantes, mas o pai e a mãe, durante a nossa criação, pode sim ter instalado drives errados que nos causam a procrastinação. Então, o bloqueio emocional, ele vem fruto de uma situação que aconteceu na tua vida. Eu tive um caso, vou contar esse caso, uma mulher que chegou em mim, ela estava na minha mentoria para negócios, e ela chegou em mim e falou: Grace, eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu começo uma faculdade, eu desisto, eu começo um curso, eu desisto, eu começo a ler um livro, leio 2 páginas, eu não termino o livro. E isso foi a vida inteira. E aí nós fomos entender aonde estava o problema. Resultado, o pai trabalhava 6 meses, pedia demissão do trabalho para ganhar o seguro-desemprego. Então, Olha. ela viu dentro de casa, ela sofreu o quê? 6 meses bem, 6 meses ruim, 6 meses bem, 6 meses ruim. Uma autossabotagem, ela foi treinada para se autossabotar durante a vida. Como? Procrastinando. E aí, ela desenvolveu esse bloqueio que trouxe isso tão forte dentro dela. Então, quando ela desbloqueia com esse pai, ela começa a concluir as tarefas. Então, se você perguntou aí aonde você vai resolver essa situação, eu estou te esperando no SSS próximo. Lá no meu Instagram você vai ter acesso como funciona e você pode tomar a decisão de ir lá e resolver. Tudo é possível resolver se você quiser. Todas as coisas são possíveis resolver se você tomar a decisão para isso. É isso, a pessoa mesmo tem que tomar essa decisão, desejar dar a o primeiro mudança. passo, né? E entender o quanto isso prejudica a vida. Porque prejudica a vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar. E o pior, se você tem o hábito de procrastinar, você está treinando seus filhos. Você não está só fazendo para você, você pensa que as pessoas não estão enxergando. Mas o seu ambiente está sendo treinado, como essa mulher foi treinada pelo pai, ao ela ver aquela autossabotagem constantemente e ela nunca conseguia completar um ciclo na vida dela. E depois disso, ela escreveu livro, ela montou palestras, ela está voando no negócio dela, completamente diferente do que ela era antes. Então, o processo é você não colocar um band-aid em cima, é você ir na fonte, lá na raiz do problema e resolver ele. Grace, quando a gente se reprograma, os problemas tornam-se menores, aliás. Menores. Os problemas tornam-se menores. Eu vi um vídeo seu falando de um exemplo assim de um relógio. Acaba ali a pilha do relógio, não é isso que você falou? E aí tem gente que fica revoltada porque o relógio está funcionando e briga e reclama, mas não faz nada. Enquanto a solução era só ir lá e trocar de pilha, que era uma coisa simples, né? Um probleminha de nada, mas que para alguns é um problemão e que para outros é só um desafio a mais a ser enfrentado na vida, não é isso? É a maneira que você enxerga, né? Eu falo que você ser de Deus, tem gente que tem muito essa cultura até dentro da fé, né? Agora eu sou uma pessoa de fé, os problemas não vão acontecer. Porque agora eu tenho inteligência emocional, os problemas não vão acontecer. Porque agora eu me resolvi emocionalmente, os problemas não vão acontecer. Os problemas vão acontecer. Você querendo ou não querendo. Por quê? Porque a Terra está em movimento, que se move, se confronta. Vai chegar situações todos os dias para você resolver, só que quando você tem a tua inteligência emocional desenvolvida, quando você está desbloqueado, como a gente fala, ativado, com a sua identidade ativada, a gente começa a olhar para a situação e não perder tempo com o problema. Porque a nossa mente está tão treinada que quando vem um problema, você já está olhando qual a solução. Eu não vou gastar energia com o problema. E aí, para quem está em casa, tem até um número que a gente fala muito. É assim, ó, 95% com a solução. 5% de energia você gasta com o problema, porque o problema é inevitável. Agora, se você entra dentro do problema e faz aquilo virar um gigante, você se torna pequenininho. E a gente tem que entender que nós somos gigantes e nosso Deus é maior ainda, é um gigante muito maior. Então, a gente tem que ter essa autoridade sobre os problemas, de não se prostrar diante deles, mas sim resolvê-los. Porque todo o problema que chegou é porque você dá conta de resolver. Né? O que você teve aí de desafio na vida é porque você dá conta de resolver. A gente só chega pra gente aquilo que a gente dá conta de resolver. E quanto mais desafio você resolve, mais forte você fica. É ou não é? Satisfação, né? Você já passou por coisas na vida que você teve que ter aquele jogo de cintura, que você teve que se recompor. E a gente não fica mais forte? Com certeza.
Tudo que a gente venceu nos faz experiente naquilo. Exatamente. Então, não tem como ensinar sobre algo que você não viveu. Não tem como você hoje estar aqui fazendo esse programa de maneira tão linda se um dia você não tivesse começado, se você não tivesse treinado, se você não tivesse passado pelo processo, né? É sobre isso. Legal. É muito legal tudo que você trouxe pra gente. A gente até para assim, eu até parei aqui e fiquei pensando, é isso, né, gente? É isso. É focar na resolução das coisas, é focar naquilo que é bom, naquilo que é positivo e deixar essa procrastinação lá para trás. Lá para trás. E começar, né? Então, tarefinha para quem está em casa. Vamos dar plano de ação. Eu gosto de dar plano de ação. Um minuto. Um minutinho. Faz uma lista de coisas que você vai parar de procrastinar. Só isso. Pronto. Faz uma listinha de 3 tópicos. A partir de amanhã você vai fazer academia, a partir de amanhã você vai... Hoje, se der tempo, já vai fazer sua caminhada. Coloque 3 coisas novas que você vai fazer, que vai revolucionar a sua vida e vai trazer essa trilha neural nova para você encerrar com a procrastinação na sua vida. É isso, @Grace Joviani lá no Instagram. Lá no Instagram, @Grace Joviani. Você tem mais informações dessa maravilhosa. Grace, obrigada, viu, pela sua participação. Um prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo, né, gente? Grace trazendo aí dicas importantíssimas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a gente crescer, evoluir e não ficar procrastinando. Chega, hein? Bora colocar tudo isso em prática. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui no nosso programa. Foi uma delícia passar mais uma tarde com você. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima.